Eliane, eu queria só registrar aqui a presença da nossa querida Eliane Moraes, que é professora e vice-presidente da ONG Vila Internacional. Ela realiza projetos de acolhimento a refugiados no Brasil. Acredito que ela já está conectada aqui com a gente, né, Eliane? Boa tarde, tudo bem contigo? Oi, boa tarde, tudo bem? E você? Maravilha. Fala para a gente, você percebeu se realmente houve essa diminuição no número de refugiados, principalmente venezuelanos aqui no Brasil? Você que lida diretamente com pessoas que estão nessas condições? Eu posso falar mais de Brasília, do número, do volume de refugiados que a gente recebeu. Uhum. Aqui em Brasília, você sentiu se comparo, realmente houve essa redução ou não? Quando eu comparo as escolas públicas, sim. Houve um declínio bem grande do acesso desses estudantes nas escolas públicas. Era mais ou menos 450, número mais ou menos assim, antes da pandemia. Depois da pandemia, ele caiu quase pela metade. Mas aí a gente pode pensar também que pode ter outras questões envolvidas, porque quando começou a pandemia, o ensino nas escolas públicas ele virou remoto, né? Na verdade, nem híbrido, foi totalmente remoto. Sim. E esse público, a maioria deles não tem acesso à internet em casa, ou mesmo no celular, para participar dessas atividades da escola pública. Mas, quando a gente fala em números, sim, além dessa questão da internet, em números ele caiu muito, isso tá oficial. Você representa a ONG Vila Internacional. Fala um pouquinho para a gente sobre o trabalho que vocês desenvolvem, quantas pessoas mais ou menos vocês atendem aqui em Brasília? Então, a ONG, ela começou, na verdade, como um projeto da Vila Brasil. A Vila Brasil é uma escola de ensino de segunda língua para estrangeiros. Foi fundada em 2012, mas em 2016 houve um volume muito grande de venezuelanos entrando no Brasil, além das outras nacionalidades, claro. Mas o nosso maior número na escola hoje é de venezuelanos. E aí, em 2016 teve esse alto volume, em 2017 criou-se esse programa da escola. E ele foi crescendo, e em 2021, ano passado, no início do ano passado, ela se tornou uma ONG. Hoje a gente tem 70 estudantes e aproximadamente 70 professores também. Porque a gente não trabalha com aulas em grupo, elas são individualizadas. A gente está trabalhando nesse momento online, aliás, desde 2020 a gente está online. Foi uma mudança em razão da pandemia, que deu muito certo, porque a gente conseguiu expandir, para além do Distrito Federal, outros lugares do Brasil. E já chegamos a atender pessoas também que estavam na Venezuela em vias de chegar aqui no Brasil também. Vocês tinham um projeto, não sei se vocês ainda têm, que era o chamado Português do Acolhimento. Ele ainda existe? Sim, o português de acolhimento, na verdade, não é nosso. Ele começou em Portugal, lá para 2004, mais ou menos. Em 2010 começou a discutir aqui no Brasil. E em 2013 já tínhamos essa definição do português de acolhimento, que foi desenvolvida pela professora Lúcia Barbosa, que é minha orientadora do mestrado também. Legal. E São Bernardo. As duas criaram esse termo para o dicionário crítico de migração internacional. Então, ele não foi uma criação nova. Ele é só o nome que a gente dá para o programa para designar aqui. O português de acolhimento é o português que a gente utiliza, a especificidade que a gente utiliza para ensinar o português para esses migrantes, que é diferente de um estrangeiro qualquer outro estrangeiro que vem aqui a trabalho, por exemplo. E que é essencial, né? Você poder ter esse contato com a língua da onde você está, tendo que realmente passar a viver, né? Você deixou o seu país para poder ter que deixou o seu país de uma forma obrigatória, inclusive, né? Porque as pessoas não encontraram uma outra saída, tiveram que deixar o seu país para ir para um outro, e é muito bacana você poder chegar nesse outro país e ter uma iniciativa como essa, né? De poder realmente ensinar a língua daquele país para aquelas pessoas, né? Agora, Por isso o nome acolhimento. É você receber para ele conseguir entrar no mercado de trabalho. Com certeza. E na sociedade. Agora, Eliane, você que está mais perto aí, que convive com nossos irmãos latinos aí, fala pra gente o que eles esperam, né, quando resolvem deixar o país deles, da onde eles nasceram, viveram, tiveram uma vida,
para vir morar aqui no Brasil, especificamente aqui em Brasília, né, já que vocês estão atuando aqui, qual que é a expectativa deles quando eles vêm para cá? A expectativa principal é encontrar pessoas acolhedoras, porque a imagem do Brasil fora daqui é essa, de um país que acolhe os estrangeiros, né? E segundo, é conseguir se posicionar no mercado de trabalho. Porque eles precisam se sustentar. Você acha que a vida para eles aqui é mais fácil do que era antes no país de origem deles, apesar de todos os problemas que nós brasileiros, né, já enfrentamos aqui diariamente, seja por questões econômicas, violência, falta de empregos, etc. Mesmo assim, ainda é uma boa opção para eles virem para cá? Eles me relatam que sim, mas eles também têm grandes desafios aqui. Então, apesar dos desafios que eles encontram aqui, eles ainda dizem que lá no país deles a situação é muito crítica. E alguns deles, assim, a gente recebe migrantes em situação de vulnerabilidade, né? Então, alguns deles vêm simplesmente porque, enfim, pela condição econômica, mas outros, assim, eles vêm numa situação mais, assim, vamos dizer, especial. Eles nem deixam a gente tirar foto, nada, por causa dessa questão do país de origem. Imagino. A Jéssica Matos está aqui com a gente ainda. Jéssica, fala para a gente o que você acha que o Brasil é um país. Você acha que o Brasil é um país acolhedor realmente? Você concorda aí com o que diz a Eliane Moraes? Eu acho que tem várias nuances, né? Eu acho que tem uma parcela de iniciativas como essa que são tão bonitas de ver que acontece realmente, que se acolhe, mas eu acho que o Brasil não é tão cordial como ele pensa que ele é, né? Existe o mito dessa cordialidade brasileira e que acaba muitas vezes não acontecendo, né? As pessoas nem sempre são acolhidas como deveria. Se a gente pensar nos migrantes cubanos, o quanto teve de preconceito em relação aos médicos cubanos que vieram trabalhar aqui, por exemplo, vieram a trabalho, não era nem de uma situação de... Eu lembro bem disso. Né? Foi uma coisa muito preconceituosa, assim, eu pude acompanhar isso aqui. Então, assim, eu acho que existem pessoas e pessoas, né? Acho que não dá para falar como todos os brasileiros são acolhedores, eu não acredito nessa ideia. Eu acredito que existem pessoas acolhedoras, mas que não dá para a gente generalizar, porque ainda existe muito preconceito e muita xenofobia mesmo em relação a essas pessoas que vêm de fora, né? Você tocou num ponto importante aí, que foi sobre os médicos cubanos. Nessa época, inclusive, eu trabalhava na assessoria de comunicação do Ministério da Saúde, então eu pude acompanhar toda essa chegada, todos os aviões com médicos cubanos, eu acompanhei todas as chegadas em todos os lugares do Brasil. E eu via realmente a forma, primeiro como eles chegavam, aquela expectativa, né, de que seriam bem recebidos, e um tempo depois que a gente ia conversar com alguns médicos cubanos, eles mesmos relatavam para a gente que sofriam realmente alguns preconceitos, e como você disse, vieram a trabalho, né, não vieram nem realmente para poder, sei lá, se refugiar aqui no Brasil. Mas eu acredito também que nesse caso aí teve uma questão mais política, digamos assim, né, do que especificamente cultural com relação aqui ao Brasil. Eu não sei o que você acha, Eliane, você acha que com relação especificamente aí aos cubanos, por exemplo, você acha que foi uma questão mais política ou tem a ver realmente com a questão cultural ainda do Brasil? Olha, achei muito interessante o que a Jéssica falou, porque eu falei da expectativa deles, hein, de encontrar o acolhimento. Sim. Mas quando eles chegam aqui, eles não se sentem acolhidos. Com relação a essa questão dos médicos cubanos, sinceramente, eu acho que foi um reflexo. Assim, não posso dizer exatamente se foi algo político, mas eu sinto ainda hoje, entendeu? Naquela época eu ainda não trabalhava com a recepção dos imigrantes em situação de vulnerabilidade, mas eu dei aula para os estudantes cubanos, os médicos cubanos que estavam aqui, eles eram maravilhosos, gostei muito do contato com eles, até hoje falo com eles, mas, assim, quando eles foram distribuídos, né, pesar a interiorização, alguns lugares eles foram bem recebidos, outros a situação foi crítica. E isso acontece aqui em Brasília também, com os venezuelanos que chegam agora. Não ficou lá atrás, não. Aqui tem situações em alguns lugares que recebem mais os migrantes, que eles me relatam coisas que eu não imaginava que existisse.
Então, existe sim um acolhimento, mas é um acolhimento diferente, sabe? Esse do país, do Brasil, ser acolhido. Se você vem de uma Europa, por exemplo, você é super bem recebido. Mas quando você trata de países que têm problemas econômicos, a situação muda. Imagino. Eliane, para você, como é poder participar, né, fazer parte de um projeto que tem o poder de mudar realmente, de acolher a vida das pessoas? Quais são os principais desafios aí que você encontra aqui no Brasil? Olha, eu gosto muito de atuar com eles, porque, assim, a maioria deles são muito engajados. Eu não posso dizer, assim, que 100% deles estão super juntos, porque tem a questão de... Eles não têm um emprego fixo, sabe? Assim, às vezes tá 3 meses conosco, tá tudo fluindo bem, mas eles conseguem um emprego no horário que era aula, e a gente tem que fazer o remanejamento. Mas a gente consegue fazer esse remanejamento. Então, a gente troca professor, faz algo do tipo. E quando a gente vê que eles estão progredindo, sabe? Que estão tendo retorno no mercado de trabalho, eles relatam para a gente, agora a gente está num restaurante X e as pessoas estão dizendo que estão compreendendo melhor o que a gente diz. Isso é ótimo. Eles falam da gente também para o estabelecimento. Nas escolas, quando a gente trabalha com crianças e adolescentes, a gente faz um trabalho junto com os professores para saber se realmente o estudante está se desenvolvendo ou não. Então, é algo muito enriquecedor. Normalmente, esses imigrantes, né, muitos deles já são formados, né, tem a formação que eles tiveram no país Sim. deles. Quando eles chegam aqui no Brasil, quais são os tipos de emprego que você observa assim, que eles acabam tendo que passar a trabalhar? Então, alguns deles chegam muito bem capacitados, têm um grau de instrução bem alto, mas eles não conseguem entrar no que eles realmente estudaram, né? Uhum. Então, eles trabalham ou na construção civil, ou restaurantes, ou como faxineiro, ou algo do tipo, em lanchonetes, cafeterias, mas eles não chegam trabalhando no posto que eles tinham antes. A gente tem uma estudante que ela era da universidade na Venezuela. No entanto, aqui ela não conseguiu, não consegue, né? Só se ela fizer a prova de proficiência do CELP ou também fizer o revalida, que é um processo caro para eles.